Olá, meus amores, meus queridos alunos da Escola Silvério Lins, tudo bom? Eu sou Davi Perdigão, sou o professor de vocês de Educação Física. Estou aqui na minha casa, fiz minha casa aqui de estúdio, de laboratório, para poder entrar dentro da casa de vocês. Então, a partir de agora, eu peço permissão. Nós iremos começar nossas atividades de regime especial não presenciais, que é o REAEMP, que eu já expliquei a vocês no vídeo passado. E eu sou o coordenador do Laboratório de Atividades Lúdicas, de aprendizagem de atividades lúdicas. Nesse laboratório tem eu e a tia Lu, tá? A Lucilene. Então a gente vai trabalhar em conjunto as disciplinas Educação Física, Artes e Inglês. Então sejam muito bem-vindos a esse laboratório. Eu resolvi criar uma metodologia diferente. Eu vou fazer vídeos curtos, vou tentar ser o mais breve possível e vou explicar os dois temas geradores. Lembrando que você, aluno, vai optar ou vai para o tema gerador charge ou vai para o tema gerador rede social. Então dê uma olhadinha nos slides, em todo o material e faça a sua escolha e depois você me comunica qual tema você vai ficar para fazer as atividades do tema charge ou a do tema rede social. Tá joia? Então, se você vai escolher o tema charge, vamos começar por ele, tá joia? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, tá joia, no grupo, podem falar lá. Se não conseguir, se eu não responder, vem no meu privado, não tem problema, que a gente vai esclarecendo as dúvidas. Então, bora lá. Começando pelo tema gerador charge. Deixa eu abrir aqui a tela. Esse vídeo vai ficar disponível no meu canal, no YouTube, e também a gente vai fazer que ele baixe para a gente poder ficar acompanhando aqui pelo WhatsApp, tá bom? E também vai estar disponível lá no Classroom, no Google Classroom, que eu vou mandar para vocês a senha da turma e vocês vão poder acessar, e esse material vai estar lá disponível para vocês acessarem 24 horas, o horário que quiser estudar. Então vamos lá, é o regime especial de atividades escolares não presenciais, que é o REAEMP, que a gente já conversou sobre ele. Nós estamos agora no Laboratório de Desenvolvimento de Atividades Lúdicas, onde o tema gerador é a charge, tá? O segundo tema gerador vai ser um outro vídeo explicando sobre redes sociais. Eu sou o professor Davi Perdigão e ao meu lado eu tenho a professora Lucilene Feitosa. Então vamos começar as atividades. A gente não poderia começar diferente. Se a gente vai falar sobre charge, a gente tem que conhecer um pouquinho da história. O que é a charge, como ela é feita, como ela surgiu. Então, a história dela. A palavra charge ela vem do francês charger e significa carga, muito, expressando coisa de sentido de exagero, grande, grandioso. Então, ela surgiu na Europa em meados do século XVIII. Entretanto, é na cidade de Lyon, na França, por volta de 1830, que vem se consolidar com o francês Charles Philippon. Tá? Esse foi o francês onde surgiu a charge lá na França. Então, devido à fundação do jornal humorístico Le Caricature. Então, isso aí é uma passagem global de tudo que aconteceu na história do mundo da charge, onde foi que surgiu. Agora vamos ver como foi que ela chegou no Brasil, né? No Brasil, ela chegou a primeira vez no ano de 1837, ou seja, ela surgiu em 1830, 7 anos depois, ela surgiu no Brasil com o pintor, arquiteto, diplomata, jornalista Manuel de Araújo Porto Alegre. Então, ele trabalhava no Jornal do Comércio e a charge, ele representava uma crítica do dinheiro recebido por um funcionário do governo. Então, olha só, coisas que você já tem que memorizar. A charge, ela caracteriza com exagero, coisas pesadas, e ela também, já falou aqui, é sobre crítica. Então a charge, ela vem com essa linguagem para criticar algo. Então vamos conhecer o que é essa crítica, o que é essa sátira que a charge trabalha. Continuando. A charge e suas funções. Hoje, professor, e é uma aula de português? Até poderia ser uma aula de português. Por que eu estou falando isso? Porque a charge ela é extremamente importante. Ela não cai no Enem, ela despenca. As provas do Enem e demais vestibulares que vocês forem fazer, elas vão cair muita produção textual, interpretação de texto, e dentro dessas interpretações estão a charge, os quadrinhos, os cartoons. Então é importante, a charge é um gênero textual que através de suas imagens e seus textos, elas constituem uma linguagem. E essa linguagem ela pode ter duas vertentes. Ela pode ser a linguagem verbal, que é a tradicional, e a linguagem não verbal. Não precisa ter escrita nenhuma, somente através dos desenhos e do contexto histórico, geográfico, social que tem na imagem, você vai conseguir entender qual é a mensagem sem ter nenhuma única palavra.
A linguagem da charge ela é de fácil compreensão, porém é muito importante ter ciência do tema abordado da charge para não correr o risco de fazer uma interpretação errônea sobre a imagem. Então, ela pode ser verbal e não verbal, grava aí, tá? As charges. Continuando, ela tem um caráter humorístico, lógico, ela vem satirizar, ela vem criticar, mas ela sempre vai ter um pingozinho lá de humor. Né? E a finalidade dela, como eu falei, é satirizar, é denunciar, é criticar, é realmente um determinado acontecimento. E geralmente as charges elas têm personagens, mas não são personagens fixos. Vai depender do contexto. Então hoje eu quero fazer uma piada política. Então eu posso usar um vereador, eu posso usar um prefeito, o presidente, o deputado, dependendo do que aconteceu naquele cenário político. Eu quero falar sobre cultura. Aí eu posso usar um ator, posso usar um cantor, posso usar um livro. Então vai depender muito um filme, vai depender do que está acontecendo e qual é a crítica que você quer fazer, a sátira que você quer fazer naquele determinado momento. Então, qual é o âmbito que isso acontece? Geralmente, essas charges, essas críticas, elas acontecem muito no meio político, no religioso, no social e no cultural. A gente encontra mais na questão política e religiosa e social. E acontece muita charge. A gente consegue verificar isso com mais facilidade. Mas a charge também a gente tem que lembrar que ela é temporal. Precisa de um contexto histórico e geográfico para poder ser entendida. Ou seja, a charge ela é daquele determinado tempo. Pode ser que, passados muitos anos, as novas gerações, vamos supor, o filho de vocês, eles possam pegar essa mesma charge e não vir a entender. Mesmo, mas a charge ela não é de fácil interpretação, mas para quem está vivendo aquele contexto político, social, cultural ou religioso, ela é temporal. Então não significa dizer que uma charge feita aqui no Brasil, ou aqui em Maceió, ou em Mar Vermelho, ela vai ser entendida no Japão, na Espanha, na Europa. Não. Ela é muito temporal, então ela é muito local. Ela precisa de um acontecimento muito forte, geograficamente falando. Então, ela tem essa função diferente do cartoon. Que o cartoon, a gente vai, não vou nem falar dele agora, já vou deixar ele mais pra frente. Mas eu quero que vocês lembrem que a charge, ela é temporal, tá? Ela precisa realmente ser, ela geralmente acontece dentro da nossa realidade. Então, as charges de início eram somente publicadas em jornais e revistas, mas conquistaram novos espaços, como a mídia digital, principalmente hoje, e nas provas de vestibulares e concursos. As redes sociais oferecem uma divulgação de charges, proporcionando reflexões críticas em torno do conteúdo. Né? A gente vê que os profissionais da política, eles sofrem muito com essas charges, porque as pessoas usam muito isso para satirizar, para criticar o governo, né, para criticar a questão que hoje está da fraude, dos roubos, da propina. Então eles usam muitas charges para satirizar os desenhos, né? Então bora lá, bora entender a diferença entre charge, cartoon e quadrinho. Os três caem em vestibular, os três caem no Enem, mas eles têm diferenças entre eles. A charge, a gente já falou, ela é temporal, é um tema atual e ela é local. O cartoon, ele é atemporal, é um tema global. E aí, o que é que acontece? O cartoon, ele é mais fácil de ser entendido. Então, um cartoon que for feito no Brasil, quem tiver do outro lado, na China, na Coreia, vai entender aquele mesmo cartoon, porque é um tema universal, é o que está acontecendo. Vamos supor, o coronavírus. Se a gente fizer uma charge ou um cartoon sobre coronavírus, o mundo todo vai entender. Mas a gente pode pegar a charge, transformar o coronavírus numa charge, que fosse uma coisa local. Vamos supor, professor, como seria a diferença do cartoon para a charge? Vamos lá. O cartoon, você faria um cartoon com o planeta Terra usando uma máscara. Todo mundo vai saber que é a pandemia do Covid-19. Concorda comigo? Agora vamos supor, eu faço uma charge e boto uma fila quilométrica e boto o símbolozinho da loteria ou da Caixa Econômica Federal. Todo mundo sem máscara, não respeitando o distanciamento social. E aí o que é que acontece? Isso aí, quem vai entender é quem vive no Brasil. É uma charge isso. Por quê? Na Europa não tem Caixa Econômica Federal. Entendeu? Eu peguei a situação, que é global, que é o Covid, o coronavírus, e transformei para uma situação local, que seria a Caixa Econômica, que seria a loteria, que pode ser um posto de saúde, entendeu? Que pode ser também uma UPA.
pessoas que estão na fila esperando e não tem teste rápido. Então a gente pode transformar essa mesma ideia do Covid numa charge ao invés de ser um cartoon. E quando é que ela vai ser um quadrinho? Quando são personagens fixos, tipo Mônica, Cebolinha, Magali, Chico Bento. Então são temas pessoais. O tema pessoal é do dia a dia. Ele geralmente é uma série, é um seriado. Você vai virando, ele vira um livrinho. Ele tem uma continuação na história. Né? Então a gente vai ver agora exemplos de cada uma delas. Resumindo, primeiramente, mais do que um simples desenho, a charge é uma crítica político-social, onde o artista expressa graficamente sua visão sobre determinadas situações cotidianas através do humor e da sátira. A gente nunca pode esquecer que a charge ela sempre vai ter essas duas finalidades, o humor e a sátira. Para entender uma charge, não é preciso necessariamente ser uma pessoa culta, muito inteligente, estar a par, mas ela tem que estar a par do que está acontecendo naquele momento, daquele determinado local, ao redor, geograficamente, tem que estar a par das situações. Isso é até bom para as provas de redação, já que usam muito temas atuais, né, do que está acontecendo. Então vamos lá, aqui a gente tem um exemplo de charge verbal. Por que eu sei que é uma charge? Por causa do contexto geográfico. Ali ao fundo, a gente consegue analisar que tem um Planalto, né? Então ele é situado em Brasília. Então a gente já sabe que isso aqui é uma charge federal, é aqui no Brasil, foi acontecido. E aí a gente já consegue entender essa questão aí dos dois políticos, um carregando uma mala de dinheiro. Então, vai votar contra ou a favor do impeachment, né, do presidente? Ele disse, vou votar a favor do meu bolso, como sempre. Então é aquela charge, é aquela crítica, diz assim, ao povo que se dane, eu vou pensar sempre em mim, nos meus, no que é melhor para mim, para minha família. Então essa é uma característica da charge. A gente já vê logo que é uma coisa local. Não quer dizer que os políticos dos outros locais do mundo eles não roubam. Eles podem até roubar, mas a gente consegue entender que é uma charge local pelo desenho lá atrás que mostra um projeto arquitetônico de Brasília, né, da capital federal. Então vamos para outra charge não verbal. Aí você vê um posto de saúde, você poderia até tirar esse nome, posto de saúde, e colocar só essa cruz, né? Para não ter palavra nenhuma. E você vê a fila quilométrica para ser atendido no posto de saúde. Isso aí, ele pode representar a questão do coronavírus, né? A questão das filas, a questão de não estar o distanciamento social, de não estar usando máscara, ou você pode interpretar também como o SUS, que não funciona. Né? Quem não tem plano de saúde tem que sofrer em filas quilométricas. Vai depender muito do contexto que a gente está analisando a situação. O Cartoon. O Cartoon, lembra que eu falei que era global? Então olha essa mensagem. O YouTube veio para substituir a TV mesmo. E é verdade, antigamente, os nossos pais, avós, eles dormiam em frente à TV, assistindo TV. Hoje, os adolescentes dormem na frente do computador, na frente do celular. Então, eles projetam o computador deitado, às vezes, botam aqui no peito e quando vê, estão dormindo, assistindo o YouTube. Então, outras pessoas não assistem nem o YouTube, né? Ficam na malícia e assistem outras coisas. Mas isso deixa pra lá. Então, continuando. Esse é um exemplo de cartoon. Qualquer pessoa do mundo, basta mudar esse idiomazinho aqui que o cachorrinho está pensando, vai entender essa mensagem. Entendeu? Ele é universal, ele é global. Já o quadrinho é assim, ó, ele funciona. Tem um personagem, nesse caso é o Chico Bento, e vem toda uma lógicazinha fazendo a história. E tem continuação, entendeu? Tem toda uma lógicazinha, os desenhos coloridos, bem legal. Entenderam a diferença? Charge, cartoon e quadrinho. Então agora chegou a hora, Escola Silvério Lins, vamos trabalhar, né? Isso já conhecemos. Yes, que sim, tô dentro, help, mãos à obra, só se for agora, vamos embora. Então vamos conhecer a partir de agora o plano de ação e qual é a atividade proposta. Antes disso, eu botei para vocês uns anexos que vocês vão poder ter uma noção dos tipos de balão que são usados na charge. Então, antes de você construir a sua charge, você tem que pesquisar qual o tipo de balão, o que você quer expressar naquela fala. Então aí tem alguns exemplos, modelos de balões. Aqui também, como a gente está usando a interdisciplinaridade, eu coloquei palavras em inglês, né, que você, só de ver essa palavra, você vai entender o que foi que aconteceu naquela cena. Então a gente tem pull, boom, bang, ops, crash. Então isso aí são palavras em inglês, são termos em inglês, né, gírias,
que a gente usa muito nessas cartoons, nas charges, e você pode colocar e ele vai explicar um sentido e as pessoas que vão ler vão entender com certeza esses balõezinhos, tá? Aí agora a gente vai para o plano de ação. O plano de ação ele vai funcionar da seguinte forma. O tema norteador será os exercícios físicos e a imunidade frente a essa pandemia do novo coronavírus. O público-alvo são vocês, estudantes de ensino médio, primeiros e segundos anos. E os componentes curriculares vão ser a educação física, artes e o inglês. A nossa sugestão de atividade é que cada aluno deverá criar sua própria charge, sendo ela verbal ou não verbal. Fiquem à vontade. Abordando o tema proposto, né? A questão dos benefícios da atividade física, de fazer benefício da atividade física em casa, ou de fazer essa questão da imunidade do coronavírus. O tema vai ser o Covid-19. Colocando em prática todo o seu conhecimento a respeito da charge, saúde, exercício físico, Covid-19 e sistema imunológico. Mas para isso vocês vão ter que estar a par do que está acontecendo. Vocês vão ter que ler artigos, vocês vão ter que acessar sites na internet para entender um pouquinho do que é cada um deles, da relação deles, tá joia? Aí vocês vão ter que usar a criatividade de vocês, né? tá? Eita, peraí que tá vazando um áudio então aqui. Então você pode usar. É de fundo. Deixa eu só voltar aqui ele. Usar a sua criatividade. Aí, professor, como é que a gente vai poder fazer essa charge? Fiquem à vontade. Ah, eu não sei desenhar. Arrase, vá no computador, crie os seus bonecos, baixe caricaturas das pessoas que você quer fazer, faça recortes de jornais, de revistas. Professor, não sei fazer isso. Utilize materiais em casa, recicláveis, pegue garrafa, pegue uma bola que você não use, pinte ela. Eu gosto de pintar. Pinte, faça um mapa mundi, faça o planeta e pegue uma máscarazinha de pano, faça e coloque ele no planeta Terra, como se fosse o planeta usando máscara, quanto fica lindíssimo uma maquete 3D. Então use bonecos, carrinho, que vocês tiverem em casa, qualquer coisa. E quanto mais criativo, mais bonito fica. Você pode desenhar, decalcar, colorir. Usem o que vocês têm em casa. Não precisa ser na folha só desenhar e pintar e fazer. Pode ser também um anão verbal usando materiais. Montar uma maquetezinha. Fica lindo. Os melhores trabalhos eu vou fazer questão de expor lá na escola. A gente vai fazer uma exposição. E também eu vou querer fotos. Assim que tiver o projeto ponto, vocês vão me mandar essas fotos, tá? Pra gente ir acompanhando. E eu vou divulgar essas fotos nas minhas redes sociais, no Instagram. E vou também ver uma maneira de divulgar através da SEDUC, na Secretaria de Educação. Então, caprichem, arrasem, usem a criatividade. Qualquer dúvida, podem perguntar a mim ou a tia Lu, que a gente vai estar disponível o tempo todo para te atender, tá joia? Então, vamos lá. O prazo para a entrega dessa atividade, a gente vai combinar que vai ser na semana que vem, no dia 13, que é a quarta-feira, tá? Porque eu só tenho aula com vocês na terça e na quarta. Então, como dura 15 dias esse tema, porque a gente vai ter que encerrar ele na semana que vem. Então, na quarta-feira, no dia 13, vocês vão ter que estar enviando as fotos dos trabalhos para mim, no WhatsApp mesmo. Vai lá, manda, coloca o nome de vocês completo na foto, para eu ter uma noção e a gente ir acompanhando a entrega das atividades. Ok, gente? Bem, esse é o trabalho das charges, esse é o roteiro de estudo da charge. Bom trabalho para vocês, fiquem todos com Deus, morrendo de saudade e bons estudos. Cheiro no coração.